Vamos continuar o nosso papo com o Dr. Jansen. E uma pergunta muito, assim, que eu achei muito interessante. Quem é candidato a colocar o balão intragástrico? Quem é esse candidato? Bom, na verdade, o que acontece é que existe um índice que é chamado índice de massa corpórea, que ele serve como parâmetro para a gente poder saber se o determinado paciente ele é passível de ser utilizado o balão ou não. Esse índice não vem bem ao caso, é o peso dele dividido pela altura ao quadrado, mas, digamos assim, quando esse índice vai de 30 até 35, que é chamado uma obesidade grau 1, ou leve, é uma boa indicação para o balão. O balão, nesse caso, ele é bem indicado, ele funciona bem, lógico. Ele dá um resultado. Ele dá um bom resultado. Pacientes com índice de massa corpórea entre 30 e 35 funciona bem. De 35 a 40 vai depender, porque nessa faixa já começa a incidir muito doenças associadas à obesidade. Então, por exemplo, hipertensão, diabetes, às vezes problemas articulares e começa com vários problemas. Para esses problemas, o balão também tem a sua aplicabilidade, porque melhora a condição do paciente. Acima do índice de massa corpórea de 40, que é a obesidade mórbida, às vezes o balão é utilizado para melhorar a condição clínica do paciente, para depois ele eventualmente realizar a cirurgia bariátrica, que aí é definitiva, porque aí já é um caso mais grave. Dificilmente o balão sozinho vai resolver o paciente. Entendi. Acima de 40, com certeza, a condição é relativa e é mais nesses casos, para tentar adequar a condição clínica do paciente para depois ele ser submetido à cirurgia. Tá. Agora, Daniele, Dr. Jansen tinha comentado sobre a questão do acompanhamento da nutricionista. Neste caso, por exemplo, quando o paciente já vai com essa intenção, você já começa esse trabalho de aconselhá-lo na questão alimentar antes da cirurgia, do que ele vai ter? Como que é esse comportamento? Nós temos uma dieta para indicar o paciente para ele começar, para ele não chegar, como vai ser um tratamento, tem o tratamento pós, né, que tem jejum para poder fazer endoscopia, para poder colocar o balão, ele vai precisar estar em jejum, mas o ideal é ele já tá com a ideia, com os hábitos para poder entrar numa dieta. Porque o que acontece muitas vezes a pessoa quer colocar o balão, mas vai num mega restaurante, come tudo que tem vontade na semana antes, para chegar no dia falar assim, no dia que eu colocar o balão, despedida. E na verdade ele tem que estar mudando um pouco muito os hábitos. Né? Ele tem que estar mudando os hábitos dele mesmo. Porque senão ele vai sofrer um pouco, né? Porque ele não vai poder comer aquela quantidade, porque ele já vai estar com o balão, não vai caber aquela quantidade que ele está acostumado, então ele vai achar que ele não está comendo, ele vai querer enganar um pouco. O que a gente mais sofre, que é uma pessoa que não tem o resultado que a gente espera, é porque ela quer enganar o balão. Então, a gente fala só líquido, aí quer tomar um leite condensado, porque é só líquido. Então, às vezes a pessoa tem que mudar esse hábito mesmo. Não, você deve sofrer, né, Daniela? Mas uma outra. Quanto tempo você falou assim, uma semana, 15 dias, quanto tempo antes um andamento com você? Uma semana antes. Uma semana antes vai com você, já você vai dando instruções para que ele esteja bem preparado, mais tranquilo em relação para poder fazer essa... Para não ter uma mudança, na verdade, tão grande, né? Tão drástica, porque ele, na verdade, ele já vai estar com uma quantidade de alimento lá que não é alimento, que é o balão. Então ele vai estar acreditando, ele vai ter a necessidade de comer, porque o cérebro vai falar, essa quantidade é pequena para matar sua fome, só que ele esquece o que ele já tem dentro, que é o balão, e aí ele quer comer mais, e aí é onde ele passa um pouquinho de mal. Tem vômito. Então ele precisa começar antes, para ele saber que ele tem que ir já diminuindo antes, para quando ele chegar com o balão ele não ter essa mudança e não sofrer. Interessante. Agora eu queria que o Dr. Jansen me mostrasse, pessoal, se vocês pudessem aproximar aqui a produção, o balão, eu achei até interessante, porque assim, ele dá o formato, ele falou realmente é silicone, né? Dr. Jansen, o senhor que sabe, você vai explicar melhor do que eu em relação ao que é esse equipamento, então, vamos ver. Na verdade, isso daqui é o balão, que a gente introduz via endoscopia.
Isso daqui é o equipamento, tá? Ele aqui está desinsuflado, ele é introduzido no paciente, locado por endoscopia. Quer dizer, a gente tem que ver exatamente aonde está, porque isso daqui vai ser preenchido com água, não pode estar em qualquer lugar. Então, tem que primeiro estar no lugar correto. Uma vez estando no local correto, a gente começa a insuflar através desse catéterzinho, insuflar a quantidade de líquido que varia de 400 ml até 700. Quanto tem esse aqui? Assim? Aí que eu me lembro, colocaram acho que 600 ml aí. Mais ou menos é desse tamanho que vai ficar no estômago do paciente. Um pouco mais, um pouco menos, dependendo. Aí o total do estômago, qual seria a área? Assim, em média, vamos dizer que você está falando de uns 600 aqui, de quanto? De 600 ml aqui? 600 ml aí. Na verdade, o estômago, ele dilata, ele tem uma certa assim, elasticidade. Mas, digamos assim, ele praticamente, isso daí praticamente ocupa todo o que a gente chama de fundo gástrico. Vai ficar ocupado com isso. Que seria o local onde a comida fica armazenada no primeiro momento. Então, por isso que a doutora Daniele falou que o paciente às vezes tem a intenção de comer além do que ele deve, e se ele come, ele passa mal. Ele passa mal, porque o estômago não vai dilatar muito mais além do que isso. Interessante. Deu para vocês pegarem, né, produção? Isso aqui deu para ter uma ideia. Agora, dentro disso aqui, quanto tempo, doutor Jansen, eu vou chamar isso como uma questão cirúrgica? Não. Não deixa de ser um procedimento cirúrgico. Procedimento? Quanto tempo leva, assim, em média? Procedimento? O procedimento. Nós lá na clínica, em média, o paciente com no máximo 2 horas, ele está de alta. Entre entrar, fazer o na verdade não é anestesia, é uma leve... É uma sedação que a gente chama de grau 2. Ela já envolve a presença de um anestesista, é obrigatório o anestesista. Entendeu? Interessante. Então, numa média de 2 horas, 2 horas ele tranquilamente está de alta. Tá vendo, pessoal de casa? Eu gosto de perguntar essas coisas, porque eu sei que a turma vai ficar o dia inteiro, vai ficar internado, ninguém quer, né? Não. Então isso é muito interessante, saber do tempo que ocupa. É lógico que o ser humano varia de um para o outro, mas em média, não mais do que 2 horas, o paciente já... Você sabe que a endoscopia, eu adoro endoscopia, né? Você gosta? Eu gosto porque a gente fica relaxado. Ela fica relaxada. Então, mas é sério, a endoscopia deixa você mais à vontade, né? Você acha que você consegue se dominar, de repente você está dormindo o dia inteiro. É isso que eu gosto, né? Eu falo que eu quero fazer uma a cada 4 meses, né? Bom, os riscos que podem acontecer. Os riscos que podem acontecer aí tem mais o comprometimento do paciente, pelo que eu estou entendendo, porque a gente estava conversando até agora, porque ele esquece, ele quer abusar. Aí seria o maior risco nessa parte? Não, como todo procedimento médico e como todo procedimento cirúrgico, existe um risco que é inerente do procedimento. No caso específico do balão, os riscos são muito baixos. Não, pelo entendimento. Digamos assim, primeiramente o paciente tem que ser bem avaliado se ele pode ou não receber o balão. Não é simplesmente a questão do índice de massa corpórea. Existem outros detalhes. O paciente ele não pode, por exemplo, ter tido uma cirurgia gástrica prévia. Ele não pode ter, por exemplo, uma hérnia de hiato, que é uma alteração anatômica do estômago muito grande, porque o balão vai interferir com esse problema. Ele não pode estar fazendo uso, por exemplo, de aspirina, ou de anticoagulante, ou de anti-inflamatórios, porque o balão ele vai agredir um pouco o estômago. E se tiver algum medicamento agredindo mais, ele pode ter risco de sangramento. Então são coisas que são bem parametrizadas para evitar problema. Fora isso, existe um risco teórico de que o balão possa romper dentro do estômago. Nunca vi nenhum caso, mas existem casos relatados. Mas ele pode acontecer em que situação? Um defeito. Aqui tem uma válvula. Essa válvula, em teoria, ela poderia, de um momento para outro, deixar de funcionar e vazar. Vazando, o que vai acontecer? Esse balão esvazia e ele poderia migrar pelo intestino e parar em algum lugar. Isso obriga o paciente a fazer uma cirurgia.
Então é um risco. Mas eu nunca peguei. Isso é raro, raríssimo. Eu não conheço nenhum caso. Por isso é que a gente coloca dentro do balão, esse não tem, mas a gente coloca dentro do balão um corante azul. Porque se eventualmente ocorrer uma ruptura do balão, o paciente começa a urinar azul. Com tempo suficiente para a gente saber retirar o balão. Para evitar justamente dele progredir pelo intestino. Interessante. Agora, doutor Jansen, nós sabemos hoje, né, a gente vê aí, a criança hoje tem um grande problema, né, também na questão da obesidade e tal. Qual seria, vamos dizer, a idade que seria permitida fazer isso? Não seria em relação a aplicar isso com adolescentes? Veja, a questão toda, fisicamente, não haveria problema de você colocar a partir dos 15 anos, a criança já está relativamente desenvolvida. O problema é a aceitação do paciente se ele for muito novo. Porque o novo, talvez, como a doutora Daniele falou, é uma mudança um tanto radical no dia a dia, que a pessoa tem que estar preparada para isso. Senão, a coisa pode ficar um pouco complicada. E a gente lá na clínica costuma passar a partir dos 18 anos. Entendeu? É um posicionamento meu. Eu não acho prudente fazer com menos idade, porque eu não gosto de repente, ter surpresa. Porque também a gente entra na questão da adolescente, a ansiedade, né, e aquela coisa que possa até, de certa forma, não colaborar muito. Exatamente. Com esse problema. A questão é de colaboração, não é tanto do procedimento, é o posterior ao procedimento. Porque nós estamos falando de adultos, né? Também ele falou que ela tem que chegar uns dias antes, convencê-la a não comer demais, a não chegar a fazer uma senhora festa num restaurante para comemorar o balão que vem aí, certo? Então, dentro dessa situação, já é difícil, né? Já é difícil. Agora, a senhora teve algum caso que a senhora teve assim que quase que paje, um paciente que foi muito difícil, que teve que se dedicar mais do que o normal? Teve uma paciente que colocou faz poucos dias, ela falou assim, olha, eu não tô comendo nada em pedaço, mas eu ando chupando a carne. E chupei também um chocolate. Então, assim, aí eu falei, mas assim, você está enganando você mesmo, né? Você não quer, porque assim, normalmente eu faço acompanhamento depois dos 3, 4 dias de dieta líquida que tem. E aí depois desses dias, normalmente o paciente já perdeu 4 quilos, até 8 quilos, que é o ideal. E ela não perdeu, ela não conseguiu perder isso. Então a gente vai ver, né, o que aconteceu, o que ela comeu nesses dias, porque tem esse resultado no mínimo de 4 quilos. E aí ela começou, não, mas não fiz nada, só chupei um pedacinho de carne e um pouco de sorvete. Então, assim, depende, depois que a gente coloca, ela vai ter toda a orientação, mas depende especificamente do paciente. Realmente, imagino, né? Da mesma forma, por endoscopia também. Ele foi introduzido, também. Vai também? A gente utiliza um tipo de um catéter inicialmente, que é puncionado o balão com esse catéter, é retirado o líquido de dentro por aspiração. Quando ele está vazio, a gente usa uma pinça especial para pegar ele e traz junto com o aparelho. Então ele sobe totalmente vaziozinho. Vazio, exatamente. Ele é esvaziado dentro do estômago e depois é retirado por endoscopia também. Nós temos algumas interações aqui. Eu quero agradecer a algumas pessoas, a Guilhermina de São Bernardo. Na interação ela pergunta, por que o balão ainda sofre represália? Tem alguma complicação? Até o senhor colocou uma complicação mais, mas o senhor poderia responder isso? Eu não sei se ele sofre represália. O que acontece é que tudo em medicina tem que ser bem indicado. Algumas coisas servem para alguns casos e não servem para outros casos. O que aconteceu foi o seguinte, os primeiros modelos de balões, quando eles surgiram, realmente eles não foram muito bons, porque a qualidade do balão não era adequada. Depois disso foi refeito o balão, e o balão atual ele é muito mais seguro do que era o balão antigo. Porque aperfeiçoado. Foi aperfeiçoado, porque na verdade essa técnica de balão tem mais de 20 anos. Entendeu? E agora, com coisa de quase 10 anos, é que esse novo balão está sendo utilizado.
Então, o que acontece às vezes é que pode ter uma certa mistura de informações aí do passado aí, né? Com o presente. Eu acredito que possa ser. Pode acontecer. E a complicação mais ou menos do que o senhor colocou, né? Da pessoa ter algumas dificuldades clínicas, né? Existem também relatados complicações do ato anestésico, mas isso é complicação em qualquer caso. Mas como o procedimento anestésico que a gente faz, ele é muito leve comparado, por exemplo, a uma cirurgia, porque ele é só uma sedação um pouco mais profunda, o risco é muito baixo, entendeu? Mais ou menos na faixa de 1 caso para 100 mil, mais ou menos, aqui tem de complicação. Caríssimo, né? É raro. Então, Guilhermina, espero que a gente tenha respondido. Muito obrigada, viu, Guilhermina, por você estar interagindo com a gente. Tem também uma pessoa de São Bernardo, a Luísa, e ela está dando aqui um elogio. Ela, já fiz e adorei. Parabéns, Dr. Jansen. Luísa, muito obrigada, viu, querida? Aqui tem uma outra pessoa. Quero concorrer ao Magic City. Parabéns pelo programa. Carol de Mauá. Carol, muito obrigada pela sua participação e interação. Vamos torcer, né? No final do programa eu estou colocando aí o ganhador. Aqui tem uma outra pessoa também, que é de Santo André. Selma, tô indo para a mostra de noiva. Seu programa tá ótimo. Então, esta vai casar, tá vendo? Já foi. Mal passei o recado, ela já foi. Então, Marina, um grande beijo para você, viu? E que você vai adorar o local lá, o espaço tá maravilhoso. A todos vocês que estiverem interagindo com a gente, muito obrigada, viu? Eu quero passar para vocês. Nós vamos estar passando uma matéria em poucos minutos, mas eu quero narrar algumas coisas para vocês. O Colégio Singular de Santo André promoveu no dia 16 de outubro uma exposição sobre biodiversidade, a Expo Singular 2010. Durante o evento, os alunos, desde a educação infantil até o ensino fundamental, promoveram apresentações musicais, além de salas temáticas com seus trabalhos produzidos no ano letivo. O Singular abraçou essa causa da biodiversidade porque considera muito importante a conscientização desses pequenininhos. Realmente, os pequeninos, eles têm até ensinado a gente, né? Os mais velhos, os adultos, o vovô, a titia, e fica chamando a atenção. Aqui nós tivemos isso no programa das crianças, e eles falando da torneira, que tem que tomar o banho, que desligar, fechar a torneira. É uma belezinha. Realmente eles aceitam e chamam a atenção dos mais velhos. Né? A informação e nos auxiliando aqui. Muito obrigada. Eu vou continuar a minha pergunta em relação ao balão, já terminou as interações, mas eu queria fazer uma pergunta para a doutora. No caso, qual o maior número em termos de adaptação a senhora tem? Tanto o homem quanto a mulher. Acho que a mulher, até levada à maior vaidade, seu maior número de pacientes seja mulher. Mulher. Então, nessa adaptação, a mulher apresenta maior dificuldade ou o homem apresenta maior dificuldade? Porque a mulher cozinha, a mulher, né, tem que ir lá fazer o papá do filho, tem toda essa dificuldade, né? Eu vejo que a questão da mulher, às vezes, ela leva muito por impulso. E o homem, quando ele decide fazer alguma coisa, ele é mais preparado para isso, ele assume mais responsabilidade. Então, a adesão de um tratamento com o homem é muito maior, eu vejo isso com a experiência de alguns anos. Os homens, quando eles decidem fazer, eles são um número bem menor. Quando eles decidem fazer uma dieta, quando eles decidem procurar um profissional, a adesão e o resultado deles é muito melhor. Muito melhor do que em relação à mulher. Em relação à mulher. Mas eu defendo as mulheres, porque é aquilo que eu falei, né? É aquilo que eu falei, porque a mulher tem. O filho, né? O filho que tem que levar pra escola, que mãe, passa no McDonald's, eu compro um lanche. Mãe, faça o bifinho. Então, quer dizer, a mulher tá vinculada à cozinha, essas obrigações que às vezes não é fácil. Eu fico imaginando o quanto é difícil, mesmo quando você vai fazer uma dieta, para fazer uma endoscopia no outro dia, algum exame que pede, como é difícil a gente ter que fazer um cafezinho e tal, e de repente você não pode comer nada. Não pode comer nada, nem tomar nada. Então, eu acho que na mulher, eu vou defender a mulher aí, mulherada, ó, tô aqui defendendo, tá? Nossa bandeira. Porque eu penso nesse aspecto, como não é fácil. Ela precisa ser mais forte. Vendo por esse lado, ela precisa ser mais forte. Mas a gente vê também que aquelas que não têm o tempo, que não trabalham em casa, que não faz a comida, que tem alguém que faz isso pra ela, quando ela vai comer, ela extrapola. Porque, na verdade, a gente fala que o nosso psicológico feminino é assim, a gente está de TPM, a gente precisa comer um chocolate. Então a gente é levado mais pro emocional do que o homem que não tem
esses privilégios que a gente tem de comer chocolate uma vez por mês. A gente vai arrumando desculpas. O senhor vê que a mulher arruma... Você vê, e a gente está sempre envolvido com um problema que é delicado. Mas, por outro lado, às vezes, eu já tive pacientes femininas que a gente nota quando ela vem conversar com a gente que é pessoa decidida. E que o resultado é excelente. Depende muito do paciente. O balão realmente vai ajudar, mas o paciente é fundamental. Ele querer. E é o que eu sempre digo, tem que tentar mudar hábitos de vida. Mudando o hábito de vida, mudando a forma como você encara a vida, mudando a forma do que você faz no dia a dia. Isso às vezes não é fácil, como você disse, às vezes ela é mãe, mas se conseguir conciliar a chance tem um de prazer do sucesso outro lado, né? E é verdade, eu tive acompanhando a matéria e tive vendo algumas fotos. Não é gratificante, porque eu acho assim que é muito difícil para uma pessoa que tem uma dificuldade. A gente fala porque a gente vê pessoas que sofrem, né, que não conseguem dominar, poxa, e aí não acha roupa, aí sofre mais, né? Aí quando tem aquela perda, eu acho que é tão prazeroso, né? Poder pôr um manequim um pouquinho menor, e aí já corta o cabelo diferente, né? O paciente muda. Quando ele se engaja e ele começa a ver que está tendo resultado, ele muda. O paciente muda, a forma como ele começa a encarar as coisas é diferente, ele começa a se valorizar, ela começa a se valorizar. Às vezes até é problemático para a gente, porque nós precisamos tirar esse balão com 6 a 8 meses, a gente tem que tirar o paciente, às vezes ele não quer mais nem ver, ele some. A gente começa a ligar, fala, por favor, você tem que vir, porque nós temos que marcar o dia de você tirar. Não, eu não quero ver o senhor. Falo, mas não é questão de me ver. Você precisa tirar isso. Ele não quer saber, porque ele está se sentindo tão bem com aquela nova situação. Na verdade, é uma parte que está dando essa segurança para ele, né? Mas ele precisa entender que a partir daí ele tem que começar a regrar a vida dele. É aí que entra você, assim, acho que um pouco mais forte. Sim. Eu no final dos 6 meses, acho que bem no início e no final dos 6 meses, a nutrição é fundamental. Fundamental. Para poder a pessoa na verdade, ela vai tirar aquele espaço que está sendo ocupado, ela vai querer encher aquele espaço por alguma coisa. E é nessa hora que ela vai ter que... Tudo que ela aprendeu nesses 6 meses, ela vai colocar em prática. Então, ela vai receber uma dieta personalizada para ela e ela vai precisar aprender a ter uma educação alimentar perfeita, né? A gente até... eu tenho uma estimativa de ganho de peso, mas eu quero que esse ganho de peso seja o menor possível. Então tá, vamos dizer, ela pode acontecer, essa adaptação, ela ganha 1 quilo, mas você faz de tudo para que ele tenha essa reeducação alimentar, tudo, para que isso não aconteça. Ele, depois de quantos meses ele pode garantir que ele não volte mais, Dr. Jansen? No caso dela acompanhando, por exemplo, tendo uma educação. Não existe isso. Não existe como garantir que o paciente não volte a ganhar peso. Se você analisar, por exemplo, cirurgia bariátrica, em que você literalmente, dependendo da cirurgia, você retira praticamente o estômago inteiro do paciente, ou quase todo o estômago, muda a anatomia do paciente. Ainda assim, existe uma incidência relativa de pacientes que depois de 5 anos voltam a ganhar peso. Então, não existe isso. É o que eu falei, é o engajamento do paciente naquela situação em que ele vai se preservar, ele quer se manter, ele quer se valorizar. Então, eu até brinco com os pacientes que eu acho que no começo o maior inimigo dele é a balança. Que o paciente, quando está mais gordinho, ele não quer saber da balança. Ele não quer olhar que no dia seguinte ele está pesando mais do que no anterior. Depois que ele põe o balão, eu sempre digo, a balança passa a ser seu amigo. Você tem que ver que todo dia você está melhor. Todo dia você se pesa e você passa a se policiar. Mesmo. E você passa a usar isso como um parâmetro seu. De ontem para hoje eu perdi, sei lá, 100 gramas, 200 gramas, 300 gramas, não importa. É um benefício que você vai adquirindo. Isso é importante para o paciente. Ele tem que estar tomando realmente conscientizando daquele compromisso, né, daquela seriedade. Exatamente. Então isso é uma soma, né? Exatamente. Então, acho que o importante do paciente, quando ele vai tirar, ele ter aprendido a comer mesmo. Exatamente. A verdade, ele tem que aprender a comer. Porque
ninguém não engorda se não comer. Então a gente precisa ter essa consciência. Porque normalmente a gente pega e fala assim, eu tenho uma patologia, eu tenho uma doença que fez eu engordar. Mas pode ser que essa doença tenha levado você a comer. Porque tudo que você engorda é porque você comeu, você ingeriu aquele alimento. Então você precisa ter hábitos alimentares saudáveis. E o difícil é isso, no comecinho, você conseguir ter esses hábitos alimentares saudáveis. Isso é difícil, imagino. Produção, nós vamos no outro bloco. Então, aqui está me despedindo dos meus convidados dessa noite. Muito obrigado, Dr. Jansen. Foi muito gostoso conhecer e estar abrindo esse assunto que pode estar ajudando outras pessoas. Claro. O senhor quer fazer uma despedida, alguma palavra? Eu gostaria só de dizer que eu acho que é importante, se a pessoa tiver motivação, que ela deve procurar se informar, porque realmente o tratamento hoje em dia da obesidade é uma coisa que se impõe, é necessário. É importante estar conhecendo e procurando já se inteirar, né? Exatamente. Daniele, muito obrigada por ter vindo, viu? Foi um prazer tê-la aqui. Você quer deixar alguma mensagem? Eu acho que, como o doutor disse, acho que é importante ter o balão ele auxilia a pessoa que tem uma dificuldade, que sente fome mesmo, ele auxilia. Então é importante ela procurar para ver se ela não pode colocar, porque ela vai ter um auxílio mais fácil, ela vai conseguir se reeducar muito mais fácil. Então ela vai conseguir se reeducar muito mais fácil e assim o resultado nutricional também vai ser bem melhor. Tá, muito obrigada, viu, pela presença de vocês, foi um prazer muito grande, viu? Eu agora vou estar dando aqui o nome do sorteado.